Conheci o mundo mal e com ele seus radis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe o louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a ICR Caçapava. Estamos dando início a mais uma celebração de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Peço para que todos se coloquem de pé neste momento. Cada um faça a sua oração pessoal diante de Deus. Coloque a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Peça comunhão com Deus. Esse é o seu momento. Pai querido, nós queremos fazer uma oração a Ti. Nos colocamos mais uma vez aos Teus pés, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos visitar neste momento.
que o Senhor possa aceitar a nossa vida na Tua presença. Nós somos pobres, pecadores, nós precisamos de Ti. Sem Ti, nós não somos nada, Senhor. Mas vem com a Tua graça nos alcançar neste momento. Perdoa as nossas falhas, todos os nossos erros, ó Pai. E deixa, Senhor, que as nossas vestes sejam alvas como a neve, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, este período que estaremos celebrando o Teu nome em louvor e adoração a Ti. Que o Senhor aceita a nossa oferta, que o Senhor aceite a nossa adoração que iremos fazer nesse momento. No nome de Jesus Cristo, amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler o texto da palavra no livro dos Hebreus, capítulo 13, somente o versículo 15. Vamos todos juntos ler em uma só voz. Vamos lá? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Aleluia! Vamos adorar a Deus. Nós viemos aqui para isso, render toda a nossa adoração.
Nada irá nos separar do amor de Cristo em nós. Ao vinde, adoremos a nosso
sustentado aqui, tem nos mantido de pé nesse sentido. Por isso, vamos cantar com toda a nossa alegria. Deus.
Jesus é a água da vida. Vamos expressar isso através dessa canção. Fonte da
A água matou a nossa sede e nós não precisamos mais buscar em outros lugares, porque nós encontramos aqui na Tua presença, Senhor. Aceita a nossa oferta, aceita a nossa adoração, porque ela é de coração e nos prepara, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão felizes? Glória a Deus, que bênção. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Nós vamos ler todos juntos até ali a segunda, fechando as aspas ali, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor, leiamos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, dá-nos a tua bênção. Segundo a tua palavra que acabamos de ler, que ela possa ser gravada no nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, amando mais ainda ao Senhor. Por isso nós pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que nós vamos falar hoje com a igreja é um culto de ceia. Nós estamos aqui para celebrar o que Cristo fez por nós, que foi nos dar a vida eterna. Obrigado, querido. Que foi nos dar a vida eterna, a salvação. E o tema dessa mensagem é tudo em Cristo, vivendo, movendo e existindo nele. Paulo, ele está em Atenas, ali, numa cidade onde havia muitos intelectuais, muitas pessoas que tinham conhecimento, né? Filósofos, poetas, pessoas da alta cultura ali de Atenas, né? E ali também havia muitos altares a deuses, né? E muitas religiões. E Atenas era uma cidade cheia disso. Mas era totalmente vazia do Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. E Paulo ali, passando dentre os altares, ele encontra um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. E esse altar, meus amados, revela uma grande contradição àquele povo ali, porque eles reconheciam que havia algo maior, mas que eles não conheciam. Então, eles tinham a informação, mas não tinham a revelação de quem era esse Deus desconhecido. Eles tinham a religiosidade, mas não tinham o relacionamento. Então, Paulo faz ali algo assim maravilhoso, extraordinário, que foi o quê? Declarar a eles quem é esse Deus, que antes desconhecido. Mas esse é um Deus que não está distante, não é o Deus que está escondido, não é um Deus indiferente à vida humana, mas pelo contrário, Paulo faz toda a afirmação, é nesse Deus que nós vivemos. É por esse Deus que nós nos movemos, e é por esse Deus que nós existimos. E meus amados,
o verdadeiro Deus, ele não é um objeto de estudo, ou de uma discussão filosófica, ou de algo parecido. Ele é o fundamento de toda a nossa existência. Ele é a razão do nosso viver. Ele é a razão do nosso caminhar. Nós não respiramos sem Ele. Nós não damos um passo sem que Ele nos ordene. Nós, meus amados, não existimos fora dEle. Não há vida fora de Deus. Então, hoje nós vivemos uma geração muito parecida com a geração de Atenas. Muito parecida. Há uma grande gama de informações, né? Porque hoje, ao contrário daquela época, hoje a gente tem as notícias em tempo real. É uma chuva de informação, de dados, de tudo quanto é coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nunca houve tanta informação, né, na vida humana. Tantas opiniões sobre Deus, porque muitos falam sobre Deus, mas não conhecem quem verdadeiramente Deus é. Muitos nem sabem como que Ele age. Para muitos, Deus ainda continua sendo desconhecido. E pasmem os irmãos, para muitos que estão dentro da igreja, Deus continua sendo um Deus desconhecido. Mas, meus amados, para nós é uma realidade totalmente diferente, porque nós conhecemos o nosso Deus. Para nós não é um Deus desconhecido, mas para nós é um Deus Emanuel, um Deus presente. Um Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo. Um Deus que não está alheio ao nosso sofrimento. Meus amados, as lutas que nós passamos, as circunstâncias que nós vivemos, Deus está presente conosco em todo o tempo. Isso já foi falado aqui várias vezes, eu vou repetir mais uma vez. Né? Até porque Pedro, em uma das suas cartas, ele fala assim: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Até porque nesse livro, na Bíblia, que é a palavra de Deus, não há nenhuma nova revelação. Já está tudo revelado aqui. Não tem algo novo para Deus fazer, para Deus mostrar. Não, o que Deus vai fazer está tudo aqui. Então, como eu estava dizendo, eu não canso de dizer isso porque, meus amados, Deus ele está conosco sempre. Sempre. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo. O não de Deus não quer dizer que Ele não te ama, muito pelo contrário. Ele ama muito a sua vida. Ele ama muito a minha vida. E para muitos ainda que não entenderam isso, Deus se torna desconhecido. Porque muitas vezes nós duvidamos do poder e do agir de Deus. Meus amados, o nosso Deus é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. O nosso Deus é o Deus que chama todas as estrelas pelo seu nome, todas elas vêm adiante dele. E Ele conhece cada uma delas pelo seu nome. O Deus que nós servimos, Ele ressuscita os mortos. O Deus que nós servimos abre portas aonde não existe. Meus amados, o Deus que nós servimos, Ele faz o impossível. Então Deus para nós, Ele não pode ser um Deus desconhecido, como era o Deus ali para Atenas, o povo de Atenas. Como é para muitos nos dias de hoje. Muitos falam sobre Deus, mas poucos sabem quem realmente Ele é. E nessa noite eu faço uma pergunta para você. Você conhece realmente o Deus que você está servindo? Nós conhecemos o Deus a qual nós estamos servindo? Eu posso afirmar com toda certeza que o Deus que nós servimos, para nós Ele não é um Deus desconhecido, mas é um Deus que tem se dado a conhecer pela Tua palavra.
é um Deus que nos amou primeiro. E meus amados, hoje a dependência de coisas que as pessoas têm é tão grande que elas, além de não conhecer a Deus, não querem depender dele. Porque muitos hoje dependem de quê? De dinheiro, de estabilidade, da política, da ciência, das forças próprias. Hoje as pessoas dependem disso. Pessoas que dependem de rede social. E eu não estou falando aqui que nós não devemos ter posse. Eu não estou falando aqui que nós não devemos entender, aliás, de política. Eu não estou falando aqui que nós não podemos ter uma vida estável. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que essas coisas não podem ser prioridades na nossa vida. Porque hoje, muitas pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Hoje as pessoas trocam Deus por qualquer outra coisa. Mas, meus amados, muitos tratam Deus como se fosse um Deus tão distante, um Deus inatingível, um Deus que não quer um relacionamento com o homem, um Deus que só é lembrado, sabe em qual momento? Nos momentos de crises, nos momentos em que nós estamos sendo afligidos, aí é nesta hora que nós lembramos de Deus. Mas, meus amados, o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente na minha vida, na sua vida. Às vezes Deus nos concede livramento que nós nem vemos. Às vezes Deus faz coisas na sua vida que você nem percebe. Na nossa vida não existe sorte. Não existe acaso. Tudo acontece pela permissão dEle. Tudo acontece para a glória dEle. E, meus amados, outrora, esse Deus que era tão desconhecido para nós, Ele se deu a conhecer através de Cristo. E, meus amados, nós precisamos cada vez mais conhecer a Ele. Sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que fazer isso. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso. É um Deus justo. Sim. Ele ama a justiça. Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Mas Ele ama o pecador. Ele ama a minha vida. Ele ama a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, João vai falar assim, no capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, um Deus que outrora para nós era tão distante, Jesus, através de Jesus, Ele nos fez conhecer o Pai. E hoje nós vivemos debaixo da sua glória, debaixo da sua graça, debaixo do seu cuidado. Que coisa maravilhosa, meus amados. Nós não dependemos mais de homens, não dependemos mais do nosso próprio entendimento, mas hoje nós dependemos de um Deus que nos tem feito muito bem, de um Deus que livrou a nossa alma da morte, nos livrou das amarras do pecado, um Deus que nos tirou do charco de lama e nos trouxe a sua presença. Tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Nos deu uma nova mentalidade. Meus amados, nós dependemos de um Deus
que se fez carne, que subiu à cruz para tomar o meu lugar, o seu lugar, que morreu e ressuscitou por cada um de nós que está aqui nessa noite, e que em breve Ele vai voltar. Meus amados, nós vivemos por Ele. Então Paulo, quando fala nele vivemos, ele está querendo dizer o quê? Que a vida procede dele, de Cristo, de Deus. Ele está dizendo assim, que, olha, nele nós temos a vida. Não tem vida fora dele. E isso não é uma figura de linguagem, isto é uma verdade absoluta. É uma verdade imutável. O homem que vive sem Deus não vive. Não vive. Ah, mas como assim, pastor? Quer dizer que ele morreu? Não. Porque se ele tivesse morrido, ele estaria com Cristo. Porque para o homem conhecer a Deus, ele tem que morrer. Nós temos que morrer. Morrer para a nossa vida. Morrer para o pecado. Morrer para o nosso entendimento. Morrer para as nossas razões. Nós temos que morrer. Então Paulo, ele fala que a vida não está começando em nós, mas que a vida procede de Cristo. Projeta para mim, por favor, João 1,4, por gentileza. Nele estava o quê? A vida. E esta era a luz dos homens. Nele está a vida. Em Jesus Cristo é a fonte das vidas. Jesus Cristo é a fonte de todo o nosso ser. Meus amados, a Bíblia não trata a nossa vida como algo autônomo. Nós não somos autônomos. O ser humano não é autônomo. Porque se nós formos autônomos, eu não estou falando questão de trabalho, mas estou falando de dirigir a nossa própria vida. Eu vou entrar numa linha aqui que às vezes causa um pouco de dúvida. Mas eu vou tentar ser bem claro para a igreja. Quem possuiu o livre-arbítrio? Quem possuiu o livre-arbítrio? Quem? Quem possuiu o livre-arbítrio? Ninguém vai falar nada. Nós possuímos o livre-arbítrio? Deixa eu mudar a pergunta então. Nós possuímos o livre-arbítrio? Sim ou não? Sim, não, né? Não possuímos o livre-arbítrio. Eu vou explicar por quê. O único homem que possuía o livre-arbítrio foi Adão. Ele teve a opção de escolha. Porque até então não tinha pecado. E Deus deu uma ordem para ele. Qual que foi a ordem que Deus deu para ele? Olha, você pode comer de toda a árvore que está aqui, ó. Pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Então a ordem foi dada. Só que ele, na hora que Eva ofereceu o fruto para ele, qual que era a escolha dele? O que ele tinha que fazer? Ô Eva, Deus falou que não era para comer, por que você comeu? Mas o que o bonitão escolheu? Dá que eu quero também. Né? Ô meu amor, você é tão boa, você trouxe para mim, eu vou comer também. E aí, desobedeceu a Deus. Então, depois disso, todas as nossas decisões são com base na vida pecaminosa. Então, tudo aquilo que nós escolhemos vai ser inclinado à nossa carne.
Entendeu por que nós não temos o livre-arbítrio? Ficou claro? Nós não temos o livre-arbítrio. Todas as nossas escolhas que nós vamos fazer, quando nós não conhecemos a Cristo, são com base na nossa vida pecaminosa, na nossa essência, que nós somos filhos do pecado. Então, nós não podemos, por isso que nós não somos autônomos. Nós não podemos ser autônomos. Porque todas as nossas decisões levam cada vez mais distante de Deus. Então, por isso que Paulo, ele vai afirmar, aqui no texto que nós lemos, para dizer assim, nele nós vivemos. Nele, porque a vida vem de Deus, a vida vem de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo não é um complemento da nossa existência, Cristo não é um apoio emocional, Cristo não é uma opção religiosa, Cristo é a fonte da vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a vida não começa no nosso nascimento. Não começa. A vida, ela começa em Cristo. Em Cristo. Né? Então, tudo procede de Deus. É Ele que mantém tudo com o sustentar das suas mãos. Né? Vivemos porque Ele, Cristo, nos tirou de uma morte que era certa para nós. A palavra fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, né? Então, sem Cristo, nós estávamos o quê? Mortos. Estávamos mortos. Mas calma aí, pastor. Primeiro você falou que nós temos que morrer. Agora você fala que nós estávamos mortos? Vou explicar. Né? Senão você está entrando em contradição. Não. É perfeitamente explicável. Nós temos que morrer para a vida do mundo, para a vida mundana. Morrer para o pecado. Morrer para as transgressões. Mas temos que nascer para Cristo. Nascer para uma nova vida. Para uma vida transformada. Então, meus amados, sem Cristo nós podemos respirar. Mas estamos mortos espiritualmente. Podemos existir biologicamente, né? Fisicamente, mas estamos sem a vida verdadeira. Podemos viver esse tempo, mas não vamos viver a eternidade com Deus. E muitos têm escolhido esse caminho. Muitos têm escolhido em ser autônomos. Não, eu governo a minha própria vida e eu não quero saber desse negócio de Deus dirigindo a minha vida, não. Você pode até dirigir a sua vida, mas eu vou falar um negócio para você. Não vai ser muito bom. Quantos de nós aqui já tomou decisão que, eu vou usar a expressão que a minha avó usa, deu com os burros na água? Quantas vezes? Não foi nenhuma nem duas. E eu já perdi até a conta. E nós somos tão teimosos que a gente não aprende. Né? Mas, meus amados, pela morte de Cristo e pela sua ressurreição, nós fomos vivificados. Fomos purificados, louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que nele nós vivemos. Nele nós vivemos. E nós temos que viver de forma contínua. Não é viver hoje e amanhã deixar de viver. Não. É viver. Vivemos. É dia após dia. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual a sua vontade? João 15 vai falar assim, permanecer em mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Olha só, que coisa extraordinária.
Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem Jesus na nossa vida, o que nós podemos fazer? O que seríamos de nós se não fosse Cristo? Então, meus amados, não vivemos hoje pelo mesmo Cristo que nós vivemos ontem? Lógico que vivemos. E amanhã continuaremos vivendo pela mesma graça que nos alcançou, dia após dia. Os irmãos perceberam que o verbo que Paulo usa nas 3 palavras, vivemos, movemos e existimos, está no presente do indicativo. Eu sou ruim de português, mas eu vou tentar arriscar aqui. O presente do indicativo está referindo quem? A primeira pessoa do plural, que é? Que é quem? Nós. Né? Então ele está querendo dizer o que? Esse verbo é uma indicação da ação atual, ou seja, é um estado permanente. É um estado permanente. Ou uma rotina. Ou como se nós estivéssemos dizendo assim, nós vivemos aqui. Né? Ou seja, aqui é o nosso lugar permanente. Então, meus amados, não é apenas começar a andar e viver com Cristo, mas é um ato contínuo, é uma continuidade, dependendo dele dia após dia. Porque agora, a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Cristo. Porque nós insistimos e muitas vezes em tomar as rédeas da nossa própria história. Muitas vezes nós queremos escrever a nossa própria história. Mas, meus amados, quem tem que escrever a nossa história é Deus, é Jesus. Porque se nós escrevemos a nossa própria história, sabe qual vai ser o fim dela? Não vai ser muito bom. Mas se Cristo escrever a nossa história, o fim dela será a eternidade. Minto, não será o fim, porque a morte não é o fim de todas as coisas, é o começo de tudo. É o começo. Aí ele continua dizendo, nele movemos. E mover fala do que? De decisão. De uma caminhada que nasce com a vida que temos em Cristo, porque nele nós vivemos, e agora nós vamos nos mover. E é uma decisão. São escolhas diárias. E aí entra aquilo que eu acabei de dizer. Se você vive com Cristo, você vai tomar as suas decisões em Cristo. Porque não tem como viver em Cristo e tomar as decisões por si próprio. Porque se você tomar as decisões por si próprio, você não vai se mover. Você vai ficar estagnado. Então, meus amados, Paulo, ele faz a seguinte citação: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E nessa noite nós podemos dizer a mesma coisa. Não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E meus amados, mover em Cristo é definir como nós andamos. É saber para onde nós vamos. Quantas pessoas hoje não sabem o seu propósito? Quantas pessoas caminham aí alheio? Quantas pessoas nem sabem que tem uma vida eterna esperando? Quantas pessoas? Porque muitos querem continuar se movendo, porque acham que estão se movendo, mas na verdade querem viver segundo a carne, segundo o orgulho, velhos hábitos, segundo a lógica do mundo. E é tudo ao contrário que a palavra nos manda fazer, porque a palavra fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Nós não podemos ter a mesma forma que o mundo tem. Nós não podemos falar como o mundo fala. Não podemos agir como o mundo age.
Mas nós temos que falar como Cristo fala. Nós temos que agir como Cristo agiu. Nós temos que viver como Cristo viveu, dando o seu testemunho. O nosso movimento revela quem governa a nossa vida. Porque a palavra fala assim, que nós não podemos servir a dois senhores, não é verdade? Porque senão agrada um e desagrada o outro. E muitas vezes o nosso mover, as nossas ações, as nossas decisões revela quem está no governo da nossa vida. Revela quem está vivendo dentro do seu coração. Então, nessa noite, Cristo, Ele quer nos mover. Ele quer governar a nossa vida. Terceiro ponto. Nele existimos. E existir fala de identidade. Porque existir é muito mais do que estar vivo, né? É saber quem nós somos, é saber para quem nós vivemos e para que nós fomos criados. E agora eu pergunto, para que nós fomos criados? Para a honra e para a glória de Deus. É para louvor do nome de Deus. Então, meus amados, nós não podemos de forma nenhuma tentar governar nossa própria vida. Eu sei que não é fácil, né? É difícil. Mas, se Cristo está conosco, nós vamos vencer. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A nossa força não está em nós. A nossa força está em Cristo. Então Paulo, quando ele está falando da nossa existência, ele está dizendo que a nossa existência não encontra sentido em realização pessoal. Porque muitas pessoas, às vezes, ela existe para se alcançar um objetivo, né? Ah, eu quero ser tal coisa. E aí ela alcança aquilo, daqui a pouco ela traça um novo objetivo. E aquilo nunca vai virando um vínculo e ela nunca se acha sustentada por aquilo. Aquilo nunca vai satisfazer. Ela vai buscando mais, busca reconhecimento, busca as coisas e vai. E não encontra sentido nenhum para a sua existência. Mas quando Cristo é a razão da nossa existência, nele nós encontramos o sentido da nossa vida. Porque daí nós temos um propósito. Porque daí nós sabemos para onde nós vamos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Então, meus amados, se nós tirarmos Cristo da nossa vida, alguém aqui já fez aquele castelo de carta alguma vez? Já, né? Tira uma carta para ver o que acontece. O que acontece? Cai tudo. O alicerce de uma casa. Tira o alicerce da casa. Assim é Cristo na nossa vida. Ele é a base da nossa existência. É Ele que sustenta todas as coisas. Então, meus amados, Paulo vai afirmar na sua carta aos Colossenses que nele tudo subsiste. Tudo. Então, existir é um ato da graça de Deus. Existimos dentro de uma identidade. Existir fala de uma identidade, e a nossa identidade é o quê? É uma identidade de uma vida remida aos pés do Senhor. Então, meus amados,
Nós somos um povo que temos que caminhar, viver e existir para Cristo. Para encerrar, porque senão eu vou estender muito. Meus amados, viver para a glória de Cristo é fundamental. Lutas vão vir, virão. Circunstâncias que não esperamos aparecerão. Mas nós temos que entender uma coisa nessa noite. Nós só estamos vivos por causa da entrega de Cristo. Por causa do seu ato de amor. E nós estamos aqui nessa noite para relembrar isso. Nós nos movemos porque Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Nós existimos para que a glória dele seja conhecida. Então, nessa noite que nós possamos dizer no nosso coração, Senhor, nós não somos nada sem Ti. Porque em Ti nós temos a nossa vida. Em Ti nós temos um propósito. Em Ti nós temos tudo. Meus amados, não nos falta nada. Porque nós temos a Cristo. Paulo, quando ele falou que tudo posso naquele que me fortalece, ele falou assim, olha, eu sei muito bem o que é ter fartura. Eu sei muito bem o que é passar necessidade. Eu sei muito bem o que é estar doente. Enfim, por N coisas que aquele homem passou, que aquele servo passou. Mas ele afirmou com todo o seu coração, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele estava dizendo, olha, no Senhor, em Cristo, eu tenho a minha vida. Em Cristo, eu tenho me movido, eu tenho sido sustentado, eu tenho sido abençoado. Em Cristo, a minha existência é maravilhosa. E que nesta noite, nós possamos, da mesma forma, porque lutas nós vamos ter, lutas nós vamos passar, mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que nessa noite nós possamos ceiar com o nosso coração aberto, com o nosso coração rendido, sabendo que nele está a fonte da vida, nele está a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar em pé para adorar o nome do Senhor? Que Deus abençoe aos amados.
Vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu acho que eu já falei aqui uma vez o contexto aqui desse texto, né? Paulo estava ali corrigindo a igreja de Corinto porque eles reuniam para fazer a ceia, mas a ceia, o centro da ceia já não estava sendo mais Cristo. Então aquelas pessoas que tinham mais posse chegavam antes, porque é como se todo mundo trouxesse algo para comer. E eles chegavam antes e comiam tudo. E aqueles que eram mais necessitados, que eram os mais pobres, chegavam depois que estavam trabalhando, coisa e tal, quando chegavam não tinha nada para comer. Ou seja, não havia comunhão nenhuma mais. Eles estavam se reunindo já assim, era uma reunião de amigos, vamos dizer assim. E aí Paulo trouxe uma palavra para eles: olha, não é assim. Quando vocês for participar da ceia, tem que ter comunhão, tem que ter arrependimento, tem que entender o sacrifício de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós entendemos o sacrifício de Cristo. Nós entendemos que Ele nos amou primeiro, que tomou o nosso lugar na cruz. Então a ceia para nós não pode ser algo assim, mera coisa, não, algo que nós fazemos todo mês, não. Ela tem um significado. Foi através da entrega de Cristo que a nova aliança foi estabelecida. Meus amados, é a maior prova de amor. Então, quando nós reunimos aqui no primeiro domingo do mês ou no segundo domingo, nós viemos aqui para celebrar, para dizer de todo o nosso coração: Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Nós vamos participar com Ele. Nós estamos em comunhão. Então esse momento, agora, se você tem algo contra o seu irmão, peça perdão a ele. Chegue nele e fale: ó, meu irmão, me perdoe que eu agi dessa forma. É um momento de reconciliação. Porque no verso 28 vai falar assim, olha... Deixa eu só abrir aqui para não falar de cabeça, porque vai que eu erro. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Cristo aqui está falando que é para não comer? Sim ou não? Não. É para você examinar. E examinar o quê? Seu coração. Se examine. Não, olha, eu preciso acertar isso, então eu vou fazer isso agora. Nos evangelhos fala que quando o irmão tinha alguma coisa contra ele, primeiro você vai lá, deixa a sua oferta aqui, você vai lá, reconcilia com ele, e depois você vem e traga a sua oferta. Esse é o verdadeiro sentido da ceia. É arrependimento, é rendição. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar o pastor Rodrigo, o diácono William, para estar aqui à frente, por favor. Nós vamos dar graças pelos elementos.
Alguém foi omitido do cálice? Alguém foi omitido do pão? Vamos estar em pé? Os irmãos fiquem à vontade, como sempre nós fazemos. Se você quiser se ajoelhar, você pode. Se quiser permanecer de pé, permaneça. O importante é o nosso coração estar em comunhão com o Senhor. Que a ceia é esse ato, né, de reverência, de proclamação da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos todos participar do pão. Glórias a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos participar do cálice. Glórias a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome. Glória a Deus.
semana, Senhor meu Deus, foi maravilhoso. Pelo teu cuidado, pelo teu amor, principalmente, Senhor, pela salvação, que nós não fizemos nada para merecer, mas o Senhor nos amou primeiro, e graças nós te damos por isso, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso culto, Senhor. Dá-nos uma semana, Senhor, maravilhosa na tua presença. Guarda as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, as nossas crianças nas escolas. Que o Senhor nos dê a tua bênção no nosso local de trabalho. Que o Senhor cure as enfermidades, Senhor. Abre as portas, Senhor meu Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa semana. Que o Senhor opere em nós o teu querer e realize em nós a tua vontade, Senhor. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a tua igreja aqui reunida, e sobre todos os teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Desejo aos irmãos uma boa semana. Que Deus abençoe a cada um. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.